Boa noite. Hoje será mais uma das atividades do Conselho da Seção São Paulo. Nesses últimos tempos, o Conselho trabalhou junto à diretoria com atividades preparatórias, seja para as jornadas da sessão e mais agora, atualmente, o Congresso da MP. Esse ciclo se encerrou e nós deixamos essa última reunião para trabalhar o seminário, o curso, melhor dizendo, Jacalanguilé, por isso a orientação lacaniana, ele deu em Paris em 24 de junho deste ano. É a primeira, que eu saiba até então, a única. Não sei se tem outras. Parece já saiu hoje? Parece que sim. Hoje? Tem mais um, né? Tem mais um que... Acho que foi o de Torino que foi considerado. Foi considerado? Porque não está lá como curso. Tenho certeza. Eu fiquei na dúvida também. Hoje. Mas enfim, a primeira. Parece que saiu em Rato os heréticos. Os heréticos. Isso. Ok, então tem essa. Esses textos eu os encontrei no site da Escola de Orientação Lacaniana, da IOL, que tem lá textos e-textos, e tem os textos de Jacalanguilé, que vocês têm a tradução em espanhol. Estava abaixo. Não. Alguém mexeu? Não, eu que pus mais perto. O assunto que me leva, os temas que me levam a percorrer neste seminário dizem respeito, ao meu ver, a essa função que a gente vê de vez em quando Millet se responsabilizando por trazer de volta o real que está em jogo na psicanálise, na formação do analista e tratar disso. Ele vai tratar no pano de fundo desse seminário, eu entendo que é ele elaborando este real que ele de alguma forma trouxe à cena quando vocês devem ter acompanhado, teve a transmissão ao vivo da conferência de Millet em Madrid e que, enfim, é um momento logo depois desse, que essa transmissão ao vivo foi dia 13 de maio e depois, dia 24 de junho, teve essa primeira aula do seminário do curso dele. Então, o Conselho tomou para si essa tarefa, então, de retomar O quê? Eu acho que é 13 de março. O quê? Não, eu fui olhar e eu anotei. 13 de maio. 13 de maio. Então, o Conselho tomou para si, que é tarefa do Conselho, trabalharmos o curso de orientação lacaniana e nós temos, na atual conformação do Conselho, essas 3 colegas que vão falar são as colegas que sairão do Conselho no próximo ano e 3 novos outros colegas entrarão. Então, nós no Conselho resolvemos deixar a cargo dessas conselheiras essa tarefa, que seria publicamente a última tarefa delas. Então, nós vamos começar com Bernadette. Eu estou na coordenação, porque Cíntia não pôde estar, então eu a estou substituindo, também está no Conselho, que também é do Conselho, são todas do Conselho. Vamos iniciar com Bernadette Pitelli. Tá, boa noite. A frase epígrafe que vocês receberam do Cartazete esta semana, que foi até uma sugestão da Carla,
essa frase do Miller, tudo começa sem ser destruído para ser levado a um nível superior. Essa frase me chamou a atenção logo de início, assim que eu li o texto, pelo sentido hegeliano que ele veicula de uma maneira muito clara, né? A outra coisa que salta aos olhos nessa aula, né, do dia 24 de junho, são os dois significantes que o Miller postula. O ano zero, para o campo freudiano, né? Quer dizer, um novo começo, mudança, transfiguração, ou ele usa o termo Aufhebung, no sentido hegeliano. E mais ao final, quando ele já, no meio do texto, no meio da aula, quando ele já faz algumas considerações lógicas, ele propõe a escola sujeito. E vai, então, fazer a demonstração do que ele pensa. Bom, então, partindo dessa frase e dos significantes ano zero e escola sujeito, eu fiz uma leitura dessa primeira aula. Tá? Primeiro, ele explicitamente se coloca na dialética hegeliana, né? E a dialética hegeliana pressupõe conservar o que já existe para que seja superado. Quando determinado momento do espírito universal, ou seja, momento de uma determinada tese, esse momento gera contradições ou antíteses, é esta mesma tese, né, antíteses a esta mesma tese, desculpe, o movimento dialético do espírito busca uma síntese entre a tese e a antítese, uma síntese que, numa reviravolta, transforma-se numa nova tese. Quer dizer, a tese, o momento, que depois ele vai chamar de Augenblick, já traz em si os germes da sua própria antítese, ou seja, a sua própria destruição já está colocada nela mesma, nessa tese. Bom, postulando esse movimento, Miller estaria postulando o movimento hegeliano, tá? O movimento da dialética hegeliana. Será que ele estaria postulando a ideia de progresso e síntese final, ou absoluto, como querem alguns intérpretes de Hegel? Disso, ou sobre isso, o americano Fukuyama, que fez um alarde alguns anos atrás, né, chamou de final da história no período em que houve a queda do Muro de Berlim. Segundo Fukuyama, nós não teríamos mais o capitalismo de um lado e o comunismo de outro, não teríamos mais essa contradição, essa tese e essa antítese, mas um capitalismo liberal que seria a síntese de ambos, o que acabaria definitivamente com as contradições. A gente vê que não foi bem isso que aconteceu, né? As contradições estão aparecendo cada vez mais em nosso tempo. O espírito do nosso tempo está prenhe de contradições. Miller propõe, então, a precipitação de um movimento dialético na escola de Lacan. Então, estaria Miller propondo uma síntese final, onde todas as contradições teriam um fim, ou uma síntese que inauguraria uma nova tese, ou um novo momento na escola? Eu me volto para a segunda opção, certo? Porque, para Miller, desde o começo, o campo freudiano está com Lacan no compromisso que levou Lacan a fundar a sua escola, em oposição ao que ocorria em nome da psicanálise e de Freud no momento da fundação da escola de Lacan. Então, Lacan funda uma escola dissidente, que se propôs a restaurar o fio cortante da verdade de Freud, são as palavras de Lacan, não apenas repetindo o que Freud ensinou, mas indo além de Freud. Em 1980, essa fundação foi em 64. Em 1980, o próprio Lacan dissolve a sua criação, porque, segundo ele, ela estava funcionando na contracorrente daquilo para a qual havia sido criada. O Miller diz, este foi um ano zero. Tá?
tudo devia recomeçar para ser levado, num movimento dialético, a um nível superior. No passo dado em 2017, Miller usa o termo sartriano comprometer-se. A dialética do compromisso, que está originalmente em Heidegger do Ser e o Tempo, onde o Heidegger usa o termo resolução. Para Heidegger, o Dasein, ou ser aí, se resolve ao antecipar uma ação. E tudo gira em torno do der Augenblick, ou seja, do instante. Tá? Jean Beaufret, que é heideggeriano e paciente de Lacan, eu não sabia, o Miller que me contou, contou para você também, me contou. Eu já tinha lido Jean Beaufret, mas não tinha ideia. E o Jean Beaufret define o der Augenblick como o instante. O instante eu cito o Beaufret, deste modo, o presente que subitamente toma um sentido. É a existência mesma, subitamente mobilizada, que se ilumina presentemente em suas possibilidades mais profundas, tornando-se a partir daí enfrentamento ou resignação, resolução ou abandono, liberação ou servidão, frente à alternativa que a existência coloca, tá? E há que haver uma escolha. E o Beaufret continua dizendo que, ao pesquisar o sentido das palavras, a melhor tradução do dinamarquês Augenblick ou do alemão Augenblick, que é usado por Heidegger, seria o francês eleição ou choix. É assim, né? Porque o sentido antigo de choisir, de eleger, é ver, é a visão. O Miller vai dizer que aí nós temos, ele faz uma observação rapidinho, a fonte do instante de vida. Então, o compromisso, a resolução, supõe uma escolha. O que nos faz heréticos? Por que heréticos? Heresia vem do grego airesis, que tem o sentido de uma ação, de assumir alguma coisa, de escolher. Mas escolher é por preferência, por inclinação, por gosto. Tá? Ora, você escolhe uma doutrina, uma seita religiosa, um partido político, uma facção, porque você quer aquilo, porque você gosta daquilo. Então, o sentido de heresia leva Miller a postular que as escolhas estão enraizadas no corpo, no gozo do corpo, no sintoma com TH, porque a heresia tem o sentido de escolha através do gosto singular do sujeito. A noção de escolha, de compromisso, entra em contradição com a noção de uma posição analítica como uma neutralidade benevolente. E por quê? Nos conselhos aos jovens médicos, o Freud vai dizer que o analista em exercício não deve fazer escolhas prévias no nível da escuta. Porque a atenção flutuante do analista deve corresponder à associação médico-paciente. Ele tem que ouvir tudo. Né? Ocorre de os analistas estenderem essa posição para fora do tratamento e manejarem o espaço social como indiferente. Então, o analista que se apresenta como aquele que não escolhe. Ora, ele não escolhe no exercício da escuta, mas, na questão do tratamento, ele não é, em absoluto, indiferente. A indiferença não se sustenta numa análise. A partir do momento em que há o desejo do analista, que, como Lacan diz no Seminário 11, não é um desejo puro, né? É um desejo, segundo Freud, de obter a verdade. O Miller vai dizer que de obter a travessia da fantasia, no sentido de obter a construção da fantasia fundamental, a deflação do desejo, a redução dos objetos de desejo ao objeto A. Ou seja, o analista não é indiferente. Ele escolhe porque tem uma ética. Essa ética não é em absoluto
do mesmo, da mesma ordem que a moral, obviamente, e inclui a política. Seguindo Freud e Lacan, Miller se diz em condição de fazer um ato nesse momento. No momento não da aula, mas no momento em maio, quando ele fez o discurso. De fazer o ato e propor a escola sujeito. Na medida em que Lacan colocou no CIL7 como subtítulo, tu podes saber o que pensa a escola freudiana de Paris. Ele fez da escola freudiana de Paris um sujeito. Tá? A escola, um sujeito. Nos escritos, o Lacan vai dizer que é melhor, pois, que renuncie à prática analítica quem não possa unir a seu horizonte a subjetividade de sua época. Para Lacan, e aqui com Hegel, cada época tem a sua subjetividade. O espírito do tempo, Zeitgeist, ou, como Hegel queria, né, Geist ver Zeit. Isso quer dizer o quê? Numa determinada época, a mentalidade, isso é o espírito do tempo, segundo ele, a mentalidade, a vida social, intelectual e cultural, sobretudo no mesmo povo, tem em comum o mesmo espírito. Tá? A época é um limite que ninguém pode atravessar. A época constrange os pensamentos. Tem a dificuldade de você, eu, por exemplo, a Cecília também, da gente penetrar o pensamento de um filósofo do século V a.C. Né? Como isso fica claramente como interpretação. O John Stuart Mill escreveu O Espírito da Idade, um texto onde ele difunde a ideia de que a subjetividade de uma época expressa a coerência desta mesma época. Foucault, falando de episteme, faz o mesmo movimento. O Kuhn, falando de paradigmas de uma época, também está dentro dessa dialética hegeliana, tese, antítese, síntese. Essa síntese que vai se tornar uma nova tese. É claro que se observam saltos durante a tese, ou uma determinada tese. Antecipações, contradições, mas a ideia é captar a coerência de um conjunto, ao qual se agrega a noção de subjetividade. Trata-se a subjetividade, não uma subjetividade. Por quê? Porque o sujeito não é um indivíduo. O sujeito é um vazio. O conceito lacaniano de sujeito supõe o inconsciente estruturado como uma linguagem, ou seja, remete à política ou o inconsciente é a política, como disse Lacan. Lacan fala da realidade transindividual do sujeito, tá? E demonstra que a subjetividade de uma época tem um sentido porque é uma realidade transindividual. Do ponto de vista transindividual e dialético, cada um é igual ao outro, na medida em que um e outro são prisioneiros da mesma época e estão imersos na mesma dialética da época. Vou pular esse pedaço, no final de análise. O Miller vai dizer que ele vai dar um passo em 2017, tá? E o ato que ele vai fazer tem a ver com o fato de que houve um momento em nossa civilização, na nossa vida política, tá? De ameaça que tentou colocar impedimentos para a liberdade de falar, para a liberdade de se reunir. Ele diz, depois de 37 ou talvez depois de 53 anos no campo freudiano, ele diz colocar em ato algo do saber da ética da psicanálise, o que poderia ser o passe da escola sujeito. Mas, e aqui eu trouxe isso para a gente poder discutir, para mim esse passe seria ainda no sentido do inconsciente estruturado como linguagem, e não do inconsciente real, como a gente vê nos últimos relatos de passe atualmente. Toda a referência que eu entendi
do que o Miller faz do sujeito, ou da escola sujeito, seria esse sujeito estruturado como linguagem, que é transindividual, porque todos participamos desse tesouro dos significantes que é esse grande outro. Obrigada, Bernadette. Passamos agora a Cássia Badari. Eu vou falar muitas das coisas que a Bernadette já nos trouxe, porque eu também me interroguei sobre esse significante ano zero, né? Então, essa primeira aula do Seminário de Orientação Lacaniana de Miller, como a Carmen já falou, aconteceu no dia 24 de junho deste ano, e para mim foi impossível pensar essa aula sem tomar como referência a conferência que o Miller deu em Madrid. Para mim também foi dia 13 de maio, a data, eu me lembro. O texto dele, que é o Campo Freudiano, ano zero, de 11 de junho. E também, após essa aula, a conferência que ele deu em Turim, dia 8 de julho. Então, são essas as referências. E esse texto do Miller, são essas duas conferências, textos do Miller, que eu tomo para trabalhar um pouco. E também, ouso dizer, que eu tomo também, ou nós devemos tomá-los como também uma orientação lacaniana, né? Não só o seminário, mas essas duas conferências e esse texto, para mim, chega como uma orientação lacaniana no campo freudiano. E além dessas referências no próprio Miller, eu retomei, tal como ele faz nessa aula, o ato de fundação de Lacan, do dia 21 de junho de 64, e os textos A Direção do Tratamento e Função e Campo da Fala e da Linguagem, que aqui ele chama como Informe de Roma, né? E aí, assim, por que eu fui buscar essas referências e as coloco em destaque, né? Apesar do Miller trazer uma série de referências. Eu fui buscar essas referências em especial porque eu me fiz a pergunta: como esclarecer esse significante ano zero do campo freudiano, que é um pouco esse trabalho que a Bernadette já nos trouxe. Como esclarecer esse significante que, segundo Miller, interpreta o período transcorrido no que concerne ao campo freudiano, quer dizer, esse período de 2017. E mais, precisamente, uma questão que me fica é como esclarecer esse significante em 2017. Né? Já que o Miller retoma, como você também trouxe, que em 64 o Lacan convoca um retorno a Freud, em 81 o Lacan convoca um retorno à clínica, e o Miller, o que ele está nos convocando agora em 2017? Né? Ele nos convoca, ele diz nessa aula, ao enfrentamento ou resignação, resolução ou abandono, liberação ou servidão, ou liberdade ou servidão. Mas então, o que ele nos convoca a enfrentar em 2017? Em relação a quê temos que nos resolver ou nos liberar? Eram essas as questões que eu fui me colocando na medida que eu fui lendo essa aula, junto com as conferências e o outro texto. Miller convocou a escola no engajamento da política. Convocou um ato da escola sujeito em 2017. Ele nos diz: se ao final da análise se coloca em ato o que se adquiriu na análise, a escola, enquanto sujeito, como nomeia Miller, coloca em ato algo desse saber. E é isto. É para isto que Miller convocou o campo freudiano. E ele retoma o ato de fundação na página 235, que está publicado nos outros escritos em português, para nos lembrar do dever da psicanálise em nosso mundo. Né? Lá Lacan vai dizer: o dever da psicanálise, que por uma crítica assídua denuncia os desvios e concessões que amortecem seu progresso, degradando seu progresso. E mais, Miller diz que Lacan faz uma ameaça no Informe de Roma. Né? Em português está na página 322 do texto Função e Campo nos escritos. Lacan vai dizer lá: dentre todas as que se propõe neste século a obra do psicanalista, talvez seja a mais elevada,
porque funciona como mediadora entre o homem da preocupação e o sujeito do saber absoluto. Isso também se dá porque ela exige, a obra do psicanalista, uma longa série subjetiva e que jamais será interrompida, não sendo o fim da própria análise didática separável do engajamento do sujeito em sua prática. Que antes renuncia a isto, esta é a ameaça de Lacan, que antes renuncia a isto, portanto, quem não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Pois, como poderia fazer de seu ser o eixo de tantas vidas quem nada soubesse da dialética que o compromete com essas vidas num movimento simbólico? Que ele conheça bem a aspiral a que o arrasta a sua época na obra contínua de Babel, e que conheça sua função de intérprete na discórdia das línguas. Quer dizer, essa é a ameaça, como diz Miller, que está em Lacan, no Informe de Roma. E nesse sentido, então, Miller vai retomar Lacan dizendo que há épocas e que cada época tem sua subjetividade. O Lacan vai dizer no Informe de Roma, a subjetividade é transindividual. Né? E eu fui também querer entender um pouco o que é isso, né? O que é essa subjetividade transindividual. Miller retoma o exemplo dos 3 prisioneiros no texto O Tempo Lógico. Né? E ele vai dizer, são 3 indivíduos, porém enganchados um com o outro, o que constitui a subjetividade prisioneira, como se está prisioneiro de sua época. Quer dizer, se constitui, nesse exemplo de Lacan, a subjetividade prisioneira e não uma subjetividade, né? Ou seja, não é a subjetividade de um indivíduo, do outro e do outro, né? Os 3 indivíduos estão enganchados uns aos outros, logo, eles constituem a subjetividade prisioneira. Eu acho que tem essa precisão, porque eu fiquei me interrogando o que é, né, isso. Então, é nesse sentido que podemos entender, ao menos eu entendi assim, o que é essa subjetividade transindividual. E também nesse sentido que podemos entender o que está colocado na ameaça de Lacan, né? No que Miller convoca o campo freudiano em 2017, que antes renuncia a isso, portanto, quem não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época, entendida aí, assim. Então, nesse modo, eu volto então para a minha questão, né? Como entender esse significante ano zero, mas acrescentando mais questões a ela, porque também é isso, assim, não se tratava só de entender de um modo mais estanque o que o Miller traz, mas eu também fui tentando, reunindo e ver qual era a lógica, como é que isso se operava. Então, a pergunta que eu acrescento à minha questão, como esclarecer esse significante ano zero no campo freudiano, a se engajar na política, né, e alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época na prática analítica. Quer dizer, como é que é pensar esse significante ano zero, né? Quando Miller nos convoca a engajar a escola, que se engaje na política, que o analista alcance em seu horizonte, e a própria escola sujeito, a subjetividade da sua época, como isso se articula na prática analítica? Né? Isso é uma questão para mim. E ele vai dizer, o Miller, nosso registro da eleição, do compromisso, entra em contradição com a noção mais familiar que temos da posição analítica, pela neutralidade benevolente, que a Bernadette já trouxe. Temos feito como se fosse uma posição axiomática da psicanálise não tomar partido. Mas ele retoma, como você disse, o Lacan no Seminário 11, para dizer o desejo do analista não é um desejo puro. O desejo do analista se exerce no sentido de obter, por exemplo, o atravessamento da fantasia. Se trata da fantasia fundamental, Miller vai dizer, se exerce no sentido de obter a construção da fantasia fundamental, a deflação do desejo, a redução dos objetos do desejo ao objeto A. Quer dizer, Miller vai dizer, o analista não é indiferente.
O analista não é o que não elege. Ele elege porque tem uma ética. Quer dizer, na posição mesma do analista, há uma eleição. E é esta a resolução e a liberação que Miller nos convoca neste ano zero do campo freudiano, é uma pergunta que eu me faço. Ele convoca ao enfrentamento, ele convoca a uma ética da eleição com os instrumentos do ensino de Lacan na prática analítica. Nesse sentido, como nos diz Miller, nessa primeira aula, e no contexto do campo freudiano ano zero, nesse texto dele, ele vai dizer que a nossa epígrafe para a noite de hoje, tudo recomeça sem ser destruído para ser elevado a um nível superior, né? Quer dizer, a gente tem aí os instrumentos do ensino do Lacan para pensarmos. Entendo que esse é o momento do ponto de estofo, que também ele trabalha isso logo no início dessa aula. Um ponto de estofo da invenção de Freud e do ensino de Lacan. E que nos deixemos seguir interrogados pela prática analítica. E quem não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época, que renuncie à prática da psicanálise, como nos disse Lacan. Me parece que é isso que nos convoca, que convoca a escola sujeito, que convoca o campo freudiano e nós, analistas dessa escola. É um pouco o que eu trago de comentários e de questões. Obrigada, Patrícia. Para Cecília. Boa noite a todos. Quando essa aula foi lançada, quando a aula do Miller foi lançada, nós do Conselho da Seção São Paulo ficamos de escrever um pequeno texto, né, para publicação na Carta de São Paulo Online. E naquela ocasião, isso já tem alguns meses, poucos meses, né, a aula é recente, eu escolhi a passagem da aula do Miller referente ao amor, à verdade e ao desejo do analista. É interessante notar o movimento do Miller nessa aula, que tem um cunho evidentemente político, né? Tem referências maciças à filosofia, e ele traz também ao longo da aula conceitos psicanalíticos clínicos bastante precisos. Então é um movimento muito interessante que ele faz, juntando uma coisa à outra. E nessa ocasião que eu fiz a escolha de trabalhar essa passagem do amor à verdade, eu trabalhava a questão do matema da transferência a propósito da proposição, 50 anos de proposição, e inclusive apresentei aqui esse trabalho há algumas semanas atrás. Então eu hoje, nessa fala, né, a última da presença de 3 do Conselho da Seção São Paulo, né, ano que vem o Conselho muda, eu escolhi dar continuidade a esses desenvolvimentos que eu vinha fazendo a partir do matema da transferência, a propósito da verdade e do sentido. Só essa será a primeira parte da minha fala, é uma fala pequena, né? Nós combinamos que teríamos um tempo delimitado, e a segunda parte do que eu vou falar vai consistir em algumas referências a Hegel, que é a maior referência filosófica do Lacan na aula, e pelo que eu ouvi anteriormente da Bernadette e da Patrícia na apresentação também da Carmen, é essa via de algumas considerações sobre Hegel que nós poderemos chegar, que eu poderei chegar a esse conceito de ano zero, né, que vocês acentuaram bastante. Então eu rapidamente retomo, só para seguir o fio de uma pesquisa que eu vinha desenvolvendo, eu retomo o matema da transferência, como eu disse na ocasião, apresentei aqui a propósito da proposição,
O matema da transferência na sua relação com o objeto A, né? Eu dizia naquela ocasião que, então, retomando o próprio matema, o significante da transferência vai se ligar a um significante qualquer do analista e vai, então, a partir disso, provocar por parte do sujeito a articulação significante, a cadeia significante, que aparece no matema S1, S2, Sn. Ali está a cadeia significante. Na ocasião, eu retomei o tema do objeto A, que aí não estava, né, mostrando então que esse significante que representa o sujeito para outro significante faz cadeia, justamente, né? Ele faz relação. E o que não há no matema da transferência é o objeto, ele não aparece aí, portanto ele não dá conta da separação, ele não dá conta da relação, aí não está o objeto. Poderíamos pensar, eu dizia na ocasião, seguindo uma sugestão do Pierre-Gilles Guégan, que ele próprio, né, dizendo que nas pesquisas que ele fez, ao retomar a transferência negativa, ele viu que daí poderíamos deduzir o objeto A, né? Desse matema poderíamos deduzi-lo devido à transferência negativa, quer dizer, aquilo que não faz relação, embora seja a transferência, justamente se trata de uma transferência só que negativa, né? Haveria o objeto que seria perdido ao final de uma análise. Esse é o raciocínio que ele constrói, inclusive encontrando na própria proposição o conceito de referente latente, que, segundo ele, seria uma referência ao objeto A em Lacan. Então, dessa pesquisa que eu já vinha desenvolvendo, eu juntei o tema do amor à verdade, que eu retiro aqui do matema, por isso que eu o coloquei novamente no quadro, tal como naquela ocasião, que é um tema que aparece nesta aula que estamos trabalhando do Miller. Então, se nós se olharmos, né, para a parte de baixo da barra, nós vamos ver que essa articulação significante da cadeia, ela faz gerar efeitos de significação. A cadeia significante faz gerar efeitos de verdade, efeitos de sentido. É daí que nasce, não é? Os sentidos, os efeitos de significação, justamente dessa relação S1, S2, Sn. O próprio Miller, agora recentemente em Opção Lacaniana, foi publicado em maio, na verdade, de 2017, foi publicado um texto dele que se chama A Verdade Faz Par com o Sentido. Então, sempre que nós falamos em verdade, nós temos que falar em sentido, ou em efeitos de significação. São dois conceitos diferentes, porém que se aproximam, né? E nessa aula, o Miller junta a questão do amor à verdade ao desejo do analista, né? E se refere ao desejo de Freud, dizendo que era um desejo de obter a verdade, né? Assim como o desejo de Lacan, o desejo do analista segundo Lacan, no início de seu ensino, do ensino de Lacan. Bem, só que o Miller vai nos alertar, e já sabemos, é algo comentado, né, de há tempos, essa mudança que se opera em Lacan em relação à questão da verdade. Há, como vocês sabem, vários textos, vários seminários que se referem a isto. Eu acho um especificamente muito elucidativo dessa guinada que houve em Lacan naquilo que se refere à mudança de sua posição frente ao amor à verdade, que guiou Freud, né, e que guiou Lacan no início do seu ensino. Trata-se do seminário 17, eu faço essa referência então, privilegiando esses capítulos que são a impotência da verdade, vejam o nome, né? A impotência da verdade, e outro capítulo, o poder dos impossíveis.
quando o Lacan vai dizer que para Freud, ele cita Freud, a relação analítica está fundada no amor à verdade. E Lacan, nesse momento, no seminário 17, já de posse da sua conceituação do real como impossível, ele aponta para uma outra direção, né? Dizendo que o analista não deve se interessar nesses termos tão incisivos pela relação com a verdade. Ele vai dizer nesses capítulos, eu tenho as páginas aqui, mas não vou citá-las. Ele diz, faço uma citação, abre aspas, mas eis que entre nós e o real há a verdade. A verdade já lhes enunciei um dia, num arrobo lírico, que era a irmãzinha querida da impotência. Quer dizer, ele põe a verdade do lado da impotência, isto é, a verdade não leva a nada, né? Ela não faz gerar nada. E ele já anunciara a irmandade da verdade com o gozo também, quer dizer, não só a verdade com a impotência, mas a verdade com o gozo, dizendo também numa frase muito incisiva, é tentador sugar o leite da verdade, mas ele é tóxico. Quer dizer, a gente pode dizer que ele contraindica, né, propriamente a busca da verdade. Bem, essa mudança à vida no ensino do Lacan em relação à verdade pode nos fazer pensar de que maneira especificamente nós poderíamos pensar em determinados aspectos na análise que não seria essa busca da verdade. Eu acho que essa é uma questão que pode abrir para uma discussão. O que entra no lugar disso, né? Para onde se dirige o analista quando ele não está em busca da verdade? Eu pensei em salientar 3 pontos, e são inúmeros os caminhos que essa pergunta abre. Eu vou me referir. A dicotomia inconsciente transferencial e inconsciente real, né? Entendendo que o inconsciente transferencial é uma defesa contra o real. E o inconsciente transferencial é exatamente este que aparece aqui no tema da transferência. A gente sabe que esses conceitos esse conceito inconsciente transferencial e inconsciente real, colocado dessa forma tão evidentemente separada, ou, enfim, claro que há uma articulação, mas, enfim, como conceitos diferentes, um trabalho do Miller, né, na sua leitura do Lacan. Então, nós podemos voltar ao tema da transferência por essa via, pensando exatamente que aqui, esse inconsciente transferencial, tal como surge na barra de baixo, né, ele é uma defesa contra o real, que não tem sentido, dessa forma que podemos dizer. Esse é um ponto. O outro, se essa cadeia significante mostra o sujeito entre os significantes, ele mostra que um sujeito representa, que um significante que representa o sujeito para outro significante. Porém, aqui, né, nós podemos ver aqui, se nós pensarmos no seminário 20, nós vamos notar a mudança que houve em Lacan em relação a isso, quando ele nos fala dos essa, né, dos significantes soltos, do enxame de significantes. Ele fala essa, né? Enxame de significantes seria uma forma de nos referirmos a isso. Seriam S1s que não se ligam uns aos outros, portanto não produzindo a cadeia que vemos aí. E por último, um terceiro ponto que eu pensei em salientar, a questão da língua, né, que foge em muito ao tema do sentido, porque a língua mostra justamente o arbitrário, né, o significante produzindo trauma, né, no corpo do sujeito e fazendo gerar sentido apenas num momento posterior. Por isso que o inconsciente é definido pelo Lacan nesse momento como um saber sobre essa língua, né? Algo que se sobrepõe, que nasce dali, mas não é aquilo, é algo posterior, de alguma forma a gente poderia dizer,
poderíamos falar dessa maneira. Bem, então essas foram as articulações em relação ao tema do amor à verdade, que eu retirei aqui da aula do Miller, e agora eu vou fazer poucas, brevíssimas referências ao Hegel, e daí poderíamos voltar ao tema ano zero, de alguma forma, porque essa frase escolhida, né, tudo começa sem ser destruído para ser levado a um nível superior, me fez questão. Ela é bastante chamativa, né, porque justamente fala em nível superior, né, algo que foi destruído para ser levado a um nível superior. É preciso cuidado ao analisá-la, né, o que podemos pensar a partir dessa frase. A Bernadette tocou bastante de perto. Eu vou, de alguma forma, retomar brevemente algumas coisas que Bernadette nos trouxe. Eu me dirigi ao vocabulário técnico e crítico da filosofia do Lalande, né? Não há esse verbete Aufhebung enquanto traduzido. A tradução é interessante. A dialética, né? Sim, mas não o Aufhebung. Não há. Há uma passagem lá atrás do vocabulário, quando ele, há um pequeno trecho, mas não propriamente em relação ao verbete, quando ele nos diz que em francês o termo foi traduzido por dépassement, né? Dépassement. E tornou-se usual traduzir, seria ultrapassamento, né, para o português. E que seria então uma maneira para traduzir aproximadamente esse conceito de Aufhebung, no uso que faz o Hegel e os seus sucessores. E dessa forma, encontramos aí uma definição, representa, você falou isso, Bernadette, o ato de conservar e de negar ao mesmo tempo uma tese, da qual se parte. Um movimento pelo qual se faz a síntese. E, nesse sentido, há uma referência à dialética. Desta maneira, há uma relação direta à dialética, como você. Dialética também é um verbete, este certamente aparece no vocabulário de filosofia, e tem vários sentidos, né? A gente sabe que tem a dialética do Platão, que não tem nada a ver com a dialética hegeliana, enfim, há uma série de definições dadas do conceito, e um que nos interessa, o sentido hegeliano, ela consiste essencialmente a dialética, né, consiste essencialmente em reconhecer a inseparabilidade dos contraditórios e a descobrir o princípio dessa união em uma categoria superior. Quer dizer, novamente aparece o termo superior, né? E eis aí toda a questão. Esse superior, eu fiquei nas minhas reflexões, fiquei pensando, esse superior faz uma referência ao saber absoluto hegeliano, que foi, então. Mas ocorre que o conceito de saber absoluto em Hegel é muito, muito criticado. Por isso que eu digo, ao lermos essa afirmação, temos que ter todo o cuidado, né? E eu fui pesquisar num livro do Zizek. Ele tem um livro que se chama O Mais Sublime dos Histéricos. Hegel com Lacan. E eu encontrei coisas interessantes nele. Por exemplo, ele diz na página 69 algo que me chamou muito a atenção. Ele diz assim: antes de sucumbir com demasiada pressa a essa imagem sedutora do Lacan anti-hegeliano, quer dizer, há aí uma querela, né? Teríamos um Lacan anti-hegeliano. Vale a pena precisar, aí ele passa a dizer que não, que Lacan é hegeliano, né? E ele dedica ao menos 3 capítulos ao estudo do Hegel com Lacan, e sustentando que há essa ideia de, por exemplo, ele diz, o outro barrado significa a impossibilidade de um saber absoluto. É para chamar a atenção, eu pensei, né, para o fato de que é um tema que há que ser discutido, né? Quando, por exemplo, o Zizek diz isso, o outro barrado significa a impossibilidade do saber absoluto. Quer dizer,
Ele vai mostrar aqui que outro absoluto não é isto que se diz. Quem não gosta do Hegel, né? Vai dizer de uma maneira o que é esse outro absoluto, e quem quer aproximar Hegel de Lacan diz de outra maneira. Enfim, eu teria aqui algumas outras passagens, mas eu acho que eu, enfim, ficaria com isso, para não me alongar. Me referiria a outras passagens do próprio Zizek a propósito dessa questão do outro absoluto. Então, esse ano zero, voltando um pouco, né, a questão do ano zero, como entendê-lo, já que está dito que não será suprimido o que estava antes, né, mas há um passo a ser dado, e que não entendamos que esse passo a ser dado tenha esse caráter de absoluto. Exato. Na verdade, Foi o que eu entendi. sim. Muito obrigada, Cecília. Se alguém tiver questões, eu ia levantar o dedinho. Já? Eu vou fazer só uma tentativa de, já que eu comecei pondo uma questão sobre a questão do real, eu achei bem importante quando eu dizia que precisa Villers ter essa posição e saber convocar e pôr lá, trazer de volta o real, mas não é um real que ficava absolutamente solto, no sentido de poder ser, inclusive, pegando os termos, uma ameaça, sem desdobramentos a isso, simplesmente quando no relatório de Roma, do Lacan fala que renuncia a isso, que conforme a Patrícia falou, né? É uma denúncia dos desvios, novamente. E com isso traz, de alguma maneira, este real que Cecília retoma do Seminário 17, o poder dos impossíveis, que tem um poder, né, de, podemos dizer, de desacomodar aquilo que estava, de alguma forma, na alienação, e que os analistas também estão muito sujeitos a isso, sempre, né? De alguma maneira, já que a gente é prisioneiro de uma época e cada vez se faz isso de uma determinada, aparece isso de determinadas maneiras diferentes a cada momento que se está. Então, em frente a isso, a verdade é potente, ou seja, eu achei muito interessante essas junções que de alguma forma aparecem nas três contribuições, e a Bernadette, só para retomar a questão dela, né, se esse passe na escola que o Miller fala é no sentido do inconsciente com a linguagem ou no inconsciente real. Acho que Cecília e Bernadette podem trazer um pouco mais isso. E eu me lembrei da proposição de Lacan que seja a escola, propriamente dita, que está lá também no ato de fundação, no sentido antigo que se dava ao termo escola, que eram lugares de refúgio. Inclusive, ele fala de base de operação contra o que já se podia chamar de mal-estar na cultura. Então, tem também um certo contraponto, né, a escola como podendo ser esse ponto de refúgio, mas não refúgio de qualquer coisa, não creio que seja da alienação, mas que traz um certo, de vez em quando, é necessário trazer o real para que algo se movimente ali, que é a própria postulação do ano zero, agora de novo, né? Isso retorna. Não vou falar muito, senão... Vamos lá, Elô a primeira, vem para frente, Elô, por favor, por causa da ação. Pode ser. Olha, é que ela vai ficar de costas, você tem que ficar de frente. Ali? Acho que é melhor isso. Bom, eu tenho muitas questões. Eu vou tentar trazer algumas ideias para a gente conversar.
também eu concordo com a Patrícia que essa aula no Miller a gente tem que ler nessa série toda, que começa com a Conferência de Madrid, né? Mas, assim, algumas ideias que eu acho importante, até como orientação de como é que a gente vai situar esse novo momento do campo freudiano, né? Que é o campo freudiano ano zero. Então, assim, a primeira referência é que no próprio texto, o Miller retoma a dissolução da escola freudiana de Paris e a criação da escola da causa freudiana depois da crise do passe, que vai dizer que ali foi o primeiro ano zero, em 1980, né, que tudo estava em ruínas, quer dizer, toda a crise em torno do passe, né? Então, esse é o primeiro ponto. E agora, esse campo freudiano ano zero é no contexto da política, a gente pode dizer, a partir dos acontecimentos, quando as instâncias da escola, não são todos os membros, isso é importante, tomam uma posição, organizam os fóruns contra Marine Le Pen, enfim. Então, mas é muito importante uma frase nisso, que trata-se de fazer existir a psicanálise no campo da política. Essa é a frase do Miller. Então, fazer existir a psicanálise no campo da política, como é que eu estou entendendo isso, né? É muito diferente de fazer política com a psicanálise, ou levar a psicanálise para a política, ou muito menos trazer a política para dentro da escola, né? Que é o que a gente viu, o problema. Esse foi a crise da EO, que o Miller denuncia na Conferência de Madrid, como a EO se partidarizou politicamente, né? Então, só para não perder o fio. Então, esse ponto, para mim, de orientação, fazer existir a psicanálise no campo da política, trata-se, ao meu ver, da sobrevivência da própria psicanálise, né? Da psicanálise, como você bem lembra, cabe como a escola, como lugar de refúgio contra o mal da civilização, que era o sonho do Lacan, né? A escola que vai garantir a sobrevivência do discurso analítico via passe, fundamentalmente, que é essa é a proposição do Lacan para a sua escola, né? É o que o passe ensina, é via o passe, que por que o passe é fundamental? Porque ele faz rebaixar o nível das identificações. Pegando a psicologia do Freud, então, quando você tem, não eliminar a identificação, que é impossível, mas se você rebaixa o nível das identificações, nós estamos fora do partido político. Então, levar a fazer existir a psicanálise no campo da política é um a um, o que cada um pôde isolar a partir da sua experiência analítica. A escola é feita de um a um, de analisantes, é uma escola de analisantes, né? Eu acho que quando a Cecília retoma também a questão do desejo do ano, quer dizer, se a gente for ver todas as referências que vocês trazem, eu acho que o que nos ajuda a pensar é que o passe como o coração da escola, quer dizer, a gente vai fazer existir a psicanálise no campo da política, é como cada um, como na sua posição de desejo do analista, o que pode isolar a partir da sua análise pessoal, fazendo o passe ou não, todo mundo tem a sua experiência analítica, fazer existir o discurso analítico, né? Então, fazer existir a psicanálise no campo da política trata-se da sobrevivência da psicanálise. Eu acho que esse é o campo freudiano ano zero, quer dizer, é uma interpretação possível, eu acho que é uma das dimensões possíveis, né? E só para concluir, ninguém falou da rede Zadig, mas é muito importante quando o Miller propõe a rede Zadig, que não se confunde com a escola, é uma rede, não é uma associação. A escola é uma associação, gente, é juridicamente. Porém, é muito interessante, tem alguns textos de colegas já trabalhando isso, o Zadig não pode ser na escola, justamente porque Zadig, ele apreende da escola o ensinamento do discurso analítico. Então, é uma maneira de se fazer presente a psicanálise na política, mas a partir do que a escola, da proposição do Lacan, né? Resumindo, para a sua escola. Né? Então, é assim que eu vejo. E depois, a experiência Zadig se volta para a escola tem que ser interpretada também, né? Nesse sentido. Isso me fez, eu tinha anotado, só para trazer um ponto que eu achei bem interessante,
Já fazendo uma pequena notícia, nós vamos ter nas jornadas do ano que vem Cristiane Alberti aqui conosco. Ainda não delimitamos o tema, mas ela tem trabalhado muito de perto, enquanto presidente da Escola da Causa, e ela fala num texto da ética, que a psicanálise, a ética da psicanálise nos conduz a considerar que não há o nós e os eles, né? Essa certo conflito que, inclusive, advém disso, né? Nós somos fundamentalmente sós. Se não for dessa maneira, ou seja, se não for um a um, a gente cai no nível da segregação. Ou então da política. E se instala um mal-estar aí, exatamente dentro da escola. Exato. O que não pode. Bom, Daniela, por favor. Você quer falar antes? Estou falando. Não, não quero publicar. Eu queria retomar um pouquinho o significante escolha, que me parece bem importante nessa conversa, que eu acho que o Miller desenvolve bastante nessa aula, e acho que, Bernadette, você tocou nesse ponto, a Patrícia também, e falar um pouquinho do estatuto da escolha, né? Porque ele vai falando dessa questão, me parece que ainda ressoando uma escolha que ele próprio fez, né? Uma escolha muito explícita, e que ele fez nas eleições presidenciais na França, né? De uma certa maneira essa aula ainda está ressoando isso, é uma resposta a isso. E aí ele vai falando dessa questão da escolha, vai desenvolvendo essa questão e vai falar que o próprio desejo do analista implica uma escolha, né? Então eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho do estatuto de uma e de outra. Me parece que são escolhas de estatuto muito diferentes. E, enfim, eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. Maria do Carmo. Então, eu vou para um outro lado que me parece muito importante, que é a questão da subjetividade da época e a relação do analista, que não se deve afastar da subjetividade de sua época. Eu penso no mal-estar da civilização, o mal-estar na cultura, como um texto de Freud sobre a subjetividade da época. No trabalho sobre o pai do Schreber, da semana passada, também algo nessa linha. Como era a Alemanha na época do Schreber, né? Por outro lado, há uma linha tênue entre a subjetividade da época e a sociologia. Então, o que fazemos quando estudamos a subjetividade da época? Para escapar da sociologia, que seria buscar índices que definem uma determinada época e deles fazer estatística, né? Transformar talvez em números, talvez em padrões, né? Nós seríamos avessos, me parece, a isso, porque estamos sempre trabalhando em torno do um a um, com a subjetividade, né? Essa diferença me parece crucial, porque semana passada eu me perguntava o tempo inteiro, será que não é sociologia que eu estou fazendo aqui? Com o Schreber. E aí, voltamos para a mesa e encerramos. Então, eu queria também retomar essa questão sobre a subjetividade da época, que isto que colocou aqui a Maria do Carmo me fez lembrar
Eu estava trabalhando justamente a convite da Patrícia Badari um parágrafo do Mal-Estar na Civilização e isso me remeteu a um texto do Miller que se chama Uma Fantasia, onde ele justamente ele diz: temos que voltar ao Mal-Estar na Civilização de Freud, e ele destaca que não se trata apenas nesse texto de uma questão sociológica, ele não faz apenas um diagnóstico sociológico, ele faz uma interpretação da época. Então, e depois ele vai, justamente faz uma referência a esse texto sobre a moral sexual civilizada, porque justamente o que traz a consequência dessa interpretação, vamos dizer assim, qual que é a orientação? É o sintoma. E Miller diz, o sintoma que Freud traz como uma mensagem a ser decifrada. Depois Lacan vai dar essa indicação de justamente que essa citação que está no Informe de Roma, que retoma Miller nessa aula, como uma indicação justamente que me parece que traz, que se a gente lê um pouco mais esse texto, mas além dessa frase que está citada, o Lacan diz justamente, fala da função de intérprete do analista, da função de intérprete da Babel das línguas, ele diz. Então também aí está esta questão da função de intérprete do analista, da subjetividade da sua época, para poder justamente ter, vamos dizer assim, nos dar uma orientação política, porque a política que Lacan vai nos legar é a política do sintoma com TH. Quando Miller diz a proposta, depois de que o sentido do sintoma, tal como foi estabelecido a partir de Freud, isso teve um desgaste, ele diz temos que renovar o sentido do sintoma, e Lacan se dedicou a isso no final do seu ensino. Isso era um comentário. Não, eu fiquei pensando duas coisas. Uma, quando você e a Bernadette retomam da epígrafe, né? Tudo recomeça sem ser instruído para ser elevado a um nível superior, que você traz. Bom, isso é a questão do saber absoluto de Hegel. E aí eu fiquei, quando a própria comentário agora hegeliana. Absoluto seria o final. Não haveria mais nenhum tipo de texto. Então, e aí quando a Carmen retoma, né, a aula, e aí dizendo, é uma denúncia dos desvios, né, justamente, não sei se dá para dizer o oposto, mas assim, é justamente porque assim, não é no sentido do saber absoluto e terminou, né, é muito mais retomar, elevar, ele retoma o que é a neutralidade analítica para fazer a crítica, porque assim, é ir de fato nos conceitos e acabar com os desvios, mau uso do entendimento do que é a neutralidade analítica, que é na verdade o analista se colocar atrás disso para se defender, quer dizer, eu acho muito mais, no nível superior dar o devido valor aos conceitos, ou denunciar esses desvios que a gente faz, do que é o desejo do analista para entrar na tua pergunta. E depois tratar com essas articulações que ele fez. Exatamente. E aí eu fico pensando que também é uma questão, Maria de Carmo, quando você traz, e aí a própria pergunta a fala da Heloísa, eu fiquei pensando, né, por exemplo, como é que a gente não entra numa sociologia
como a gente também não entra, que também é a tua pergunta, né? De entrar numa escolha da política e não é partidária, né? Mas, por exemplo, imediatamente me veio, por exemplo, a questão da batalha do autismo. A gente entra na política, mas a gente entra com as ferramentas que a gente tem clínica, com os conceitos do ensino do Lacan. Quer dizer, quando a gente faz todos os fóruns do autismo, quer dizer, isso é um modo, né? Lá naquele momento ele elegeu a questão da votação do Le Pen. Quer dizer, a batalha do autismo é uma, os observatórios têm essa função. O próprio Miller, quando coloca aquele texto, Casamento para Todos, né? Que assim, todos podem casar, mas isso não é obrigatório. Quer dizer, isso é entrar a psicanálise na política, né? Esse é o problema. Pois é, porque está como ponto de vista, é o conceito da psicanálise, aí não é a sociologia, quer dizer, esse é o cuidado, né? Porque senão a gente entra no, vamos dar as mãos à psicologia das massas, somos contemporâneos e modernos, não é disso que se trata, né? E eu acho que quando você retoma, é denunciar os desvios, quer dizer, na medida que a gente fala, é denunciar isso, é elevar os conceitos do seu verdadeiro estatuto, né? Como fez Freud, que você retoma, o próprio Lacan. Eu acho importante, né? Posso? Me parece que nós estamos em plena filosofia hegeliana. Eu retomo, quando eu falei que o Miller propõe um movimento dialético na escola de Lacan, é claro que ele não está propondo a busca do saber absoluto, ele está propondo enfrentar as contradições que aparecem para chegar a uma determinada coerência, a palavra que ele usa é essa, a uma síntese que seria uma certa coerência, mas isso não significa que não vai haver novamente a própria tese em Hegel já traz as suas contradições do seu bojo. Ela já vem grávida de contradição. Então, é por vir grávida de contradição que você tem a antítese. Vai aparecer a contradição, de qualquer maneira. E eu estava pensando, então, no que a Cecília falou do Zizek, quando ele cita que o Lacan é hegeliano, ele fala que sim. Na verdade, eu só queria lembrar que o Lacan estudou Hegel com Kojève. E o Kojève é marxista, e ele dá uma direção marxista para Hegel. Acontece que, lendo Lacan, e os textos em que Lacan se trabalha muito a dialética hegeliana, fica muito claro que Lacan é anti-kojèviano, mas não é anti-hegeliano. Ele é hegeliano apesar do Kojève. É como se ele tivesse entendido Hegel apesar do Kojève. Realmente, e foi o que aconteceu. Ele não tem essa leitura comunista mesmo do Kojève, né? Essa leitura de luta de classes, como o Kojève tem. Ele tem uma leitura diferente do Hegel. É só essa observação que eu queria fazer, não sei se a questão, só queria tocar um pouco mais na questão da subjetividade transindividual, que não, veja, a escola é um a um, mas no singular, cada um é singular. No entanto, a escola é sujeito para além do indivíduo, sujeito no sentido de inconsciente estruturado como linguagem, no sentido de que nós vamos buscar a nossa fala tem a ver com esse grande outro da linguagem de que todos participamos. E isso é política. Isso é política. É essa observação que eu gostaria de fazer, acho que nem dá para responder tudo. Nem é, gente. Não é. Então, saber absoluto não existe nem para dentro. Sim. Então, Bernadette, quando você fala da dialética e do uso que o Lacan faz do Hegel, né, se é via Kojève ou não, eu me lembrei de um texto que ele usa o conceito de dialética clinicamente interessante, que é a intervenção sobre a transferência. Né? Quer dizer, há uma intervenção do analista, haverá ele provocará uma reviravolta dialética
e depois dessa reviravolta dialética, o surgimento da verdade. São os termos dele, e todo desenvolvimento da verdade. E surgimento, né? Já que a verdade surge, ela se desenvolve porque ela surge. E o texto todo dele é em cima da intervenção do analista, provocando no sujeito as reviravoltas dialéticas. Quer dizer, ele usa a dialética dessa maneira. Fantasticamente. Bom, eu vou retomar várias questões. Foram feitas várias questões e bastante amplas todas elas. Na verdade, esses temas que sem dúvida surgiram agora a partir dos últimos meses, né, com a entrada da psicanálise na política, dessa forma explicitada como está sendo feito, cada pergunta dessa merece muito cuidado e muita especificação daquilo que se está querendo dizer. Por exemplo, Daniela, quando você diz o desejo do analista implica uma escolha, que é um dos pontos que o Miller trabalha aqui quando ele fala em desejo do analista, né? Uma coisa será se ele dirigir a análise para a travessia da fantasia, outra coisa para a explicitação da verdade, outra coisa para a quebra das identificações. É uma escolha dele, analista, né? Então você liga essa questão da escolha a uma escolha outra que ele, analista, faz. Eu entendi, embora você não tenha explicitado, eu entendi que você estaria se referindo às escolhas políticas do analista, né? Veja, é uma questão colocada de uma forma bastante ampla, esta sua questão. Ela inaugura um tema, né? Você deveria escrever um texto a respeito disso. Sim. Se deveria escrever um texto a respeito disso, porque como se ligaria o desejo do analista, já que há essa escolha na direção do tratamento, como então a escolha do analista, uma escolha política, como isso vai interferir na cura, por exemplo, você poderia se perguntar. Portanto, é um belo tema, mas ele é amplo, a meu ver, ele teria que ser especificado, e é um tema para que possamos refletir sobre ele, um tema bastante importante. Essa questão da intersubjetividade de uma época, Maria do Carmo, quando você falava, eu me lembrei, eu própria constatei, e li numa dos primeiros textos do Miller, numa das primeiras aulas, conferências, quando ele marcou que 1968 foi o ano em que houve mais procura de análise, né? 1968. Quer dizer, um momento político altamente conturbado, né? Não só do ponto de vista estudantil, hipoteticamente teria surgido dali, porém que se ampliou de uma forma como nós conhecemos, né? Quer dizer, portanto, um momento privilegiado que levou muita gente, os jovens principalmente, à procura de análise. Tá aí um exemplo vivo de como... Está aí um exemplo vivo, né? Uma constatação muito explícita. Também eu acho um tema que tem que ser especificado em seus aspectos. Quando você fala, bom, estamos fazendo sociologia, eu acho absolutamente necessário que a gente especifique, né? E vá enxugando. E, claro, é impossível analisar sem se conhecer a subjetividade. É absolutamente impossível que se possa analisar alguém sem se conheça a subjetividade de sua época. Absolutamente impossível. E também essa discussão me fez lembrar da famosa afirmação, né, do Lacan, inconsciente é a política. Quer dizer, quando a gente é a política, aliás, essa frase, essa afirmação, ela já é antiga em nosso meio, ela é de há décadas atrás. Quer dizer, quando se retoma, por exemplo, a psicologia das massas e pensando na relação o eu e o outro, começa-se por aí. Só que isso só abre, né, a questão. Dizer que o inconsciente e a política implica a relação do eu e o outro, ou o pequeno outro, né? Enfim, ela tem uma pergunta.
Já são 10h05. 10h05. Não, eu só queria lembrar que nessa aula o Miller fala da questão da neutralidade e ele diz que neutralidade está mal traduzido, que na verdade é indiferença, não é? Que Freud nunca falou em neutralidade. Exatamente. Eu só queria trazer como referência para essa discussão a comunicação do Bassols na Assembleia da LP, que chama Campo Freudiano no Zero. Ele retoma o texto do Miller. E é interessante como ele vai situar que a política sempre esteve na escola, nos textos do Lacan. Não sei se vocês leram nessa referência. E um momento, eu achei super importante, quer dizer, se trata, eu entendi também que o nível superior, que termina o texto do Miller, é quando ele fala que é um passo a mais que vamos dar agora, que é o passe da escola, né? Quando ele fala, é o passo a mais. Se trata de um passo a mais. Isso que eu entendi que é o nível superior, que está tudo por inventar. Ele disse. Lembra? Ele fala que está tudo por inventar. Esse texto do Bassols agora que eu vou te dizer. Muito bom. Nós provavelmente vamos dar andamento a essas discussões em 2018. Exatamente. E quero convidá-los, é a última atividade deste ano, já entrando em dezembro. Nessa sexta-feira nós vamos ter um debate junto com a diretora desse documentário de Gravata e Unha Vermelha, Hermine Schneiderman. Vai ser bem interessante, ela vai trazer alguns recortes sobre o próprio filme e depois a gente vai debater. Falando da subjetividade da época, é um bom ponto que exemplifica o que a gente pode tirar de consequências disso, né? Então eu convido a todos a virem. Começa aí às 8, por causa de 2 horas de duração, provavelmente, nós deixamos um tempo maior, e já que é sexta-feira, né? Dia Internacional da Cerveja. Não tem problema. A gente depois, quem sabe, mas é um momento mais, talvez, descontraído, sem deixar de ser sério e importante nas nossas elaborações e de colocar a psicanálise no mundo. Ok? Até sexta, então.